Marcelino Pedregulho. O pequeno Marcelino Pedregulho poderia ter sido uma criança alegre, como tantas outras. Infelizmente, sofria de uma doença esquisita. Ele ruborizava, ficava vermelho por um sim ou por um não. Felizmente, você me diria. Marcelino não era o único a ficar vermelho. Todas as crianças ruborizam quando levam uma bronca ou fazem uma besteira. O que era perturbador, no caso de Marcelino, é que ele enrubecia sem nenhum motivo. Isso acontecia quando ele menos esperava. Por outro lado, quando deveria ficar vermelho, pois bem, aí ele não ficava. Em resumo, Marcelino Pedregulho tinha uma vida bem complicada. Ele se fazia perguntas, ou melhor, se perguntava sempre a mesma coisa. Por que fico vermelho? Eu poderia contar que uma fada, a fada da floresta, usou seus dons sobrenaturais, ou que numa metrópole moderna, um excelente médico deu um jeito no problema do Marcelino. Mas não havia fadas naquela região, e ainda que muitos médicos morem em metrópoles modernas, nenhum conseguiu curá-lo. E Marcelino, portanto, continuava a enrubescer, exceto, claro, quando ele realmente deveria. Pouco a pouco, ele se viu isolado. Já não se juntava aos colegas que se divertiam em brincadeiras como andar a cavalo, de trem, de avião e de submarino, porque ele não aguentava mais que comentassem a sua vermelhidão. Preferia brincar sozinho. Ele sentia saudade das férias na praia, porque pelo menos ali todo mundo ficava feliz por estar vermelho. Porque mesmo em pleno inverno, quando todo mundo ficava azul de frio, ele adquiria um tom tanto estranho para a estação. Ele não era muito infeliz, apenas se perguntava como, quando e por que enrubescia. E essa pergunta o deixava acordado um tempão. Num dia em que voltava para casa, ruborizando de vez em quando, ele escutou na escada um barulho que parecia um espirro. Atchim! Quando chegava ao segundo andar, escutou um outro espirro. No terceiro, novo espirro. Viu, no quarto andar, um menininho. Ele era quem espirrava daquele jeito. Você está resfriado? Perguntou Marcelino. Era René Rocha, seu novo vizinho. O pequeno René Rocha era um menino encantador, violinista sensível, excelente aluno, que desde mais tenra infância sofria de uma doença curiosa. Ele espirrava toda hora, sem que jamais tivesse ficado resfriado. Ele contou a Marcelino que os espirros inoportunos lhe dificultavam a vida. Tinha espirrado numa noite em que tocava com adultos na casa da dona Florilégia, onde os concertos eram tidos em alta conta. O acontecimento deu o que falar na época, e René Rocha só encontrava consolo nos passeios solitários ao longo do riacho, à beira das águas calmas, onde o vento sopra nas palmas e conforta as tristes almas. Não direi que o mago bom do riacho apareceu e o curou. Naquela região não havia mago bom, nem mau, aliás. Nem direi que um grande médico numa grande cidade o aliviou com pequenas pílulas. Não, ninguém o curou, nem o mago, nem o médico. Ele não era muito infeliz, apenas o seu nariz fazia cócegas e isso o preocupava bastante. Ele percebeu que Marcelino ruborizava. Eles conversaram um tempão. Naquela noite, eles nem conseguiram piscar os olhos, de tão contentes que estavam por terem se encontrado. Eles se tornaram inseparáveis. René tocava violino para Marcelino, e Marcelino, que era bom em esportes, generosamente dava a René conselhos técnicos,
sem os quais um atleta não progride e se arrisca a ser vencido pelo desânimo. Assim que Marcelino chegava a algum lugar, logo perguntava onde estava René. Já Rochinha não se cansava de reencontrar Pedregulhinho. Nos domingos e feriados, brincavam sem parar de esconde-esconde. Passavam juntos dias formidáveis. Na festa de fim de ano da escola, ninguém ficou mais feliz do que Marcelino quando o amigo obteve um estrondoso sucesso pela interpretação de uma peça encantadora para violino. E René achou que ia explodir de alegria com o triunfo de Marcelino quando ele compôs um poema de harmonias suaves. Eram grandes amigos, de verdade. Faziam palhaçadas, mas também podiam ficar, sem brincar e sem falar, porque quando estavam juntos, nunca se aborreciam. Quando René Rocha teve icterícia, Marcelino lhe fez companhia. Espantou-se que alguém pudesse ficar tão amarelo. Quando Marcelino teve rubéola, René, que já havia tido a doença, pôde ficar com o amigo o tempo todo. Quando estava resfriado, Marcelino ficava contente de espirrar como amigo. E René, que um dia pegou um sol de rachar, ficou todo feliz de estar vermelho quanto o amigo. Eram realmente grandes amigos. Mas essas letras estão um tanto sombrias, porque o que vem a seguir é um pouco triste. Quando Marcelino voltou da casa dos avós, onde passara uma semana das férias, a primeira coisa que fez foi correr para a casa de René e percebeu que havia palha no andar do amigo. E alguém que nunca vira antes veio abrir a porta. Percebeu as caixas de mudança, cheias de louça. Naquela vez, ele realmente ficou vermelho de emoção. A família Rocha teve de se mudar. Desceu para a casa dele como um louco, até caiu entre o segundo e o terceiro andar e chegou em casa aos prantos. Mas você sabe como são os pais. Eles sempre têm um monte de coisas para fazer, estão ocupadíssimos. Durante muito tempo procurou-se a carta e o endereço que René havia deixado. Os dias passaram e Marcelino fez outros amigos. Os irmãos Filápides, gêmeos que tinham mania de ferramentas, que construíam de tudo quanto é jeito. Roberto e Federico, atletas durões de coração grande, Rolando Barco, um tipo hilário, capaz de tudo, malandro como uma raposa. Sem contar Pedro Pedrosa, um ruivinho de óculos, sempre distraído. Marcelino gostava de Pedro porque, como era super distraído, acabava ficando engraçado. Marcelino não esquecera René Rocha, pensava sempre nele e jurava que iria tentar encontrá-lo. Mas quando a gente é criança, os dias passam, sem que se perceba, os meses também. E os anos também. Marcelino cresceu e continuava enrubescendo, menos que antes, mas ficava sempre um pouco vermelho, mesmo quando ficou adulto. Um adulto com telefonemas, que andava de carro, de avião, de elevador. Ele morava numa cidade grande, onde todo mundo corria e ele corria como todo mundo. Num dia em que esperava o ônibus debaixo de chuva, estava muito irritado, porque tinha reunião às 9h15, às 9h45, às 10h15,
às 10h45, às 11h15 e às 11h45. Ele escutou um pobre, gripado, espirrar com tanta força que se pôs a rir, como todo mundo. Atchim! Ele olhou o gripado. E, inútil explicar porque essa letra é rosada, era o Rocha. Bem que tentei, mas não me foi possível descrever a alegria dos dois amigos. René Rocha se tornara professor de violino. Eles se contaram um monte de histórias. A pedido do amigo, René tocou o violino. Marcelino, por sua vez, demonstrou que o tempo não havia atenuado sua índole de atleta. Eles até apostaram uma corrida que Marcelino ganhou por pouco, e eles se entregaram às brincadeiras que as pessoas tristes acham esquisitas para adultos. Eles passaram um dia excelente, fizeram planos. Se eu quisesse que todo mundo ficasse triste, contaria que os dois amigos, presos às suas obrigações, não se reviram mais. De fato, é o que acontece na maioria das vezes. A gente reencontra o amigo, fica super contente, faz planos, e depois a gente não se vê mais. Porque não temos tempo, porque moramos longe um do outro, porque temos um monte de trabalho, por 1000 outros motivos, mas Marcelino e René se reviram. Eles se reviram até com bastante frequência. Quando Marcelino chegava a algum lugar, logo perguntava por René. Por sua vez, René Rocha não cansava de se encontrar com Marcelino Pedregulho. No sábado e no domingo, eles saíam para intermináveis e inofensivas caçadas. Pregavam peças um no outro, mas podiam também ficar sem fazer nada, conversando ou quietos, porque eles nunca se aborreciam quando estavam juntos. Fim.